e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus! Glória a Deus! Quando o irmão Bruno Azevedo falou comigo e me indicou para o irmão Francisco, desde o dia eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra. E ontem eu estava num evento lá na igreja, na congregação que eu me congrego, e Deus começou a falar comigo através dessa passagem de Naamã. E o interessante é que Deus faz primeiro a gente mergulhar dentro da história, para depois passar para o seu povo. Primeiro nós precisamos entender, para depois nós passarmos. E Deus me fez meditar nessa passagem de Naamã. Sei que o tema é João capítulo 3, capítulo 4, versículo 23. Que hoje é um dia de nós adorarmos, pois nós temos o livre-arbítrio, nós temos nesse momento, em todo momento que nós estamos aqui, nós podemos adorar Jesus. Mas Deus me fez meditar nessa passagem. Passagem a qual fala de Naamã, que era o chefe do rei do exército do rei da Síria. E a Bíblia faz questão de falar dele, que ele era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. E a Bíblia faz questão também de nos relatar que ele era um homem valoroso, mas porém ele tinha uma lepra. É interessante porque a passagem aqui que fala de Naamã, nós vamos ver Deus, a Bíblia nos mostrar falando de Naamã, e vai contar a história desse homem. E a Síria saiu contra as terras de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E então, ela conhecendo que o seu chefe tinha esse problema dessa lepra, ela disse: tomara que o meu senhor soubesse que lá em Samaria tem um profeta. Então Naamã ficou sabendo por causa dessa jovem que era de Israel, que tinha sido levado cativa. E Naamã entrou até a presença do seu rei e contou a ele o que aquela moça havia falado para ele, que em Samaria tinha alguém que podia curar ele da sua lepra. Mas o rei, não entendendo, talvez ele pensava que era o próprio rei lá de Israel que podia curar Naamã. Então o rei pega, escreve uma carta e envia Naamã, e essa carta dizendo para que o rei venha a curar Naamã de sua lepra e deixe ele são. O interessante é que quando o rei de Israel, naquele momento, vê que o rei da Síria mandou aquela carta, ele achava que o rei da Síria estava procurando algo para atacar a Israel e lutar contra eles. Ele não entendia que era um propósito de Deus na vida de Naamã para poder limpar ele da sua lepra. Deus, mesmo Naamã não sendo um israelita, não sendo um crente, Naamã, Deus tinha algo na vida de Naamã para fazer. E o interessante é que Naamã leva a carta, o rei pensa que o rei da Síria está querendo lutar contra eles, achar alguma coisa contra Israel, mas o profeta Eliseu, ouve o que aconteceu. E Eliseu diz: diga a ele que vem até mim. Deixa ele vir e diga a ele que vem até mim, porque ele vai saber que aqui em Israel há profeta. É interessante, porque Naamã, quando se dirige até Eliseu, Eliseu não sai nem de dentro da sua casa, do seu aposento. Eliseu manda o seu mensageiro ir até Naamã e dizer que vai até o Jordão e mergulha 7 vezes lá, e assim você ficará curado. É interessante, nós vamos ver agora Naamã com talvez sua rebeldia, o seu orgulho, porque nós vemos aqui 3 doenças na vida de Naamã, aqui nesse texto do capítulo 5. Nós vamos ver que Naamã tinha, primeiramente, uma doença na carne. Nós vemos isso no capítulo 1, no versículo 1, que era a lepra. E logo em seguida também nós vamos ver que Naamã tinha uma doença na alma. Nós vamos ver no versículo 11 e 12, que diz: porém Naamã
muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã achava que somente Eliseu iria sair, iria chegar e num passe de mágica ia curar Naamã. Muitos de nós, muitas vezes, e aqui eu já quero abrir um parêntese, porque muitas vezes nós mesmos, a casa do Senhor, ou alguém que está ouvindo lá fora que ainda não confessa Jesus como Salvador, existe algo em nós que muitas vezes nos impede de querer sentir a presença do Senhor da forma que nós queremos. Existe algo que nos impede de entrar na presença do Senhor e sentir verdadeiramente a presença do Deus Todo-Poderoso, a qual nós estamos aqui nessa noite para adorar Ele. Você que talvez chegou aqui nessa noite e ainda não confessa Jesus como Salvador, talvez a sua lepra seja as drogas, talvez a sua lepra seja a bebida, talvez a sua lepra seja o cigarro, talvez a sua lepra seja até mesmo algo que você não consegue largar jamais. Você tem vontade de servir a Deus, você tem vontade de se parecer com alguém que você vê, que você se espelha, que você vê que é crente, que você vê que é alguém que realmente faz a vontade de Deus, que realmente brilha igual a Jesus Cristo brilhou na terra, mas você às vezes não tem aquela força de se desprender dessas coisas. O mais interessante é porque Naamã esperava que Eliseu saísse e fizesse algo por ele. Mas Eliseu disse que ele fosse somente lá e mergulhasse no Jordão 7 vezes. E no versículo 12, Naamã vai falar, ele vai dizer: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi. Naamã saiu muito indignado, porque ele achava que Eliseu ia chegar e curar ele instantaneamente, somente invocando o Deus Todo-Poderoso. Mas Naamã não conhecia o propósito de Deus para a vida dele, que era fazer ele perder o seu orgulho, que era fazer ele perder a sua idolatria, que era fazer ele perder muitas e muitas coisas que havia dentro dele e ele não percebia. A terceira doença que Naamã tinha era uma doença no espírito. Nós vamos ver que Naamã era idólatra. Quando Eliseu manda ele ir e se lavar no Jordão, nós vamos ver no versículo 13, que um dos servos de Naamã chega até ele e disse: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-lhe: lava-te e ficarás purificado. O interessante é que Naamã, aí ele para pensar e agora ele já quer ir se lavar. E nós vamos ver que ele foi até o Jordão e se lavou as 7 vezes. Então dele foi purificado da sua lepra. Deus nessa noite ele quer purificar a gente que chegou aqui leproso. Deus nessa noite ele quer purificar talvez a sua alma, a doença que existe na sua alma. Porque o mal que está acontecendo hoje em dia, tanto nas nossas igrejas como lá fora, são justamente pessoas idolatrar pessoas vivas, porque antigamente eles idolatravam a bezerros de ouro, idolatravam a deuses, a estátuas, isso, aquilo, outro, mas hoje é diferente. Eu estava ontem ali no Belo Horizonte 1, e o pastor Vani Kleber pregava, ele dizia que realmente é verdade isso. Ele dizia que hoje as pessoas estão idolatrando a pessoas vivas, e não mais a estátua de barro ou de qualquer tipo de estátua que seja. Infelizmente essa é a realidade. Muitos de nós às vezes idolatramos um cantor, ou um pregador, ou um pastor, mas quando na verdade eu e você devemos ser somente intercessores. Isso talvez seja uma doença na sua alma, na minha alma, que nos impede de entrar na presença do Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade. Hoje, nessa noite, Deus está procurando pessoas aqui que o adorem em espírito e em verdade. E se você chegou aqui nessa noite, você tem livre arbítrio de poder nessa noite abrir a sua boca e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está aqui. E Ele está tão somente perguntando a você nessa noite: o que é que você quer que eu te faça? O que é que Ele quer ouvir a sua voz? Ele quer ouvir você dizer para Ele qual é o problema que você está passando, qual é a dor que você está sentindo. O que é que você está passando no seu dia a dia? Nessa noite Deus quer ouvir você falar com Ele. Não adianta nós somente vestirmos a nossa roupa todos os domingos e ir para a igreja. E muitas vezes chegamos lá e não sabemos nem o que é que está se passando naquele lugar.
nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar que Naamã era um homem valoroso, era um homem que era prestigiado, mas talvez a lepra dele fizesse com que muitas coisas na vida dele não acontecessem. Naamã, o interessante que eu vejo é que Naamã, além dele ter as suas qualidades, Deus queria trabalhar nele em algumas áreas da vida dele. Naamã era idólatra. Nós vamos ver no versículo 17 e 18 que ele fala do Deus que ele servia. E ele pede a Eliseu, depois de ser banhado no rio Jordão, ele pede a Eliseu, ele volta para Eliseu e quer dar presentes a Eliseu, que ele saiu com várias coisas para presentear talvez o rei que viesse a curar ele. Mas nós vamos ver que ele volta para Eliseu depois de ser curado. E a Bíblia vai dizer que ele ficou purificado e sua pele ficou como a carne de um menino, sem nenhuma mancha. O mover de Deus na nossa vida, às vezes, nós não entendemos. Naamã, talvez naquele momento, ele não entendesse de que Deus tinha algo para fazer na vida dele, que Deus queria trazer ele para perto do Deus que ele não conhecia. Nós vamos ver que ele fala até no nome do Deus que ele servia, que era Rimon. E ele entrava para adorar aquele rei. E ele pede a Eliseu que faça uma oração ao Deus Todo-Poderoso para que perdoe ele dessas coisas que ele fazia. Muitos de nós paramos muitas vezes de frente a algumas coisas que nós não entendemos por que aquilo. Mas às vezes muitos de nós também paramos de frente a algumas coisas que nós mesmos se prendemos àquilo. Deus quer fazer com que nós venha adorar realmente a Ele em espírito e em verdade, assim como diz lá em João no capítulo 4, versículo 23. Mas para isso nós precisamos se desprender de coisas materiais. Para isso nós precisamos se desprender das coisas terrenas. Para isso, muitas vezes, na presença dEle, nós precisamos esquecer do nosso problema e somente se ligar no céu. Deus, Ele quer uma intimidade maior comigo e com você. Mas eu e você, muitas vezes, esquecemos que Ele quer essa intimidade e não temos a coragem de buscar Ele. É interessante porque nós queremos cura, queremos batismo, nós queremos que Deus salve o nosso pai, o nosso irmão, o nosso amigo, mas nós não temos a coragem de buscar, não temos a coragem de orar e de pedir a Deus que faça algo pela vida dessa pessoa. Mas hoje Deus me trouxe aqui para nos alertar e dizer que Ele quer uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele quer que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. E se você chegou aqui nessa noite com o desejo de sentir a presença dEle, é você que tem que cultuar a Deus. Não adianta eu dizer para você adorar a Deus se no seu coração você está com Ele amargurado, doloroso e não tem a coragem de abrir a boca e de pedir: Deus, limpa o meu coração nessa noite, limpa a minha alma, limpa o meu ser, porque eu quero sentir a sua presença verdadeiramente. Deus quer uma igreja que lá fora, quando nós saímos lá fora, as pessoas olhem para mim, para você e digam: aquele jovem é o crente, um dia eu quero ser igual a ele. As pessoas venham a sentir desejo de parecer comigo e com você. Não adianta todos os dias nós estarmos dentro da igreja e adorar, de orar e pedir a Deus para fazer algo, se nós não temos a coragem de se desprender das coisas que nos faz ficar preso na terra e não se ligar no céu. Jesus, a qualquer momento, Ele irá voltar e Ele vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus que abriu os braços lá na cruz. E hoje Ele está aqui nessa noite e quer sentir, Ele quer ouvir a sua voz. Talvez a sua lepra hoje não seja algo assim como a de Naamã, algo na carne. Talvez não seja algo na alma. Ou talvez possa ser algo espiritual. Muitos de nós passamos por lutas. Passamos sim. Quem disser que não passa por luta, alguma coisa está errada. E o interessante é que quando eu e você se desprende a sentir Deus de perto,
a buscar Ele como Ele verdadeiramente merece ser buscado. Algumas lutas vão cessar, mas outras vão se levantar. Talvez você está ouvindo esse som e às vezes você quer se entregar a Jesus, mas não tem coragem por medo do que as pessoas vão pensar de você, ou por medo do que as pessoas vão dizer, ou falar, ou pensar. Mas Deus nessa noite está querendo dizer para você que pode vir do jeito que você está. Não se preocupe com o que alguém vai falar a respeito de você, porque quem faz a obra da regeneração sou eu. Quem faz aquilo que as pessoas não podem fazer sou eu. Mas é preciso que você se desprenda de algumas coisas para que eu possa transformar o seu ser. E assim você ser alguém diferente. E que as pessoas vão ver, através da sua vida, de que eu sou aquele que transforma a vida do mais vil pecador. Que sou eu quem transforma a vida do drogado, do cachaceiro, daquele que está aprisionado. Que sou eu que curo, que liberto e que limpo e que quero levar para o céu. Não adianta eu e você estarmos todos os dias na igreja se nós não temos o sonho de chegar no céu. Eu costumo dizer que há 3 palavrinhas que não podem sair de dentro do coração do crente. 3 não, 4. Que é arrependimento, amor, adoração e céu. Eu aprendi que quem não se arrepende não vai chegar a conhecer o que é o amor. Quem não se arrepende, quem não ama, não vai chegar a conhecer o que é uma verdadeira adoração. Porque a Bíblia mesmo diz que é o tema dessa festa, que Deus procura verdadeiros adoradores. E você não tem condições de adorar a Deus que você não vê se você não se arrepende e não ama as pessoas que estão ao seu lado, não ama as pessoas que estão ao seu redor. Como é que você quer adorar a Deus se você não vê e você não tem coragem de amar o seu pai? Como é que você quer adorar a Deus que você não vê e você não tem coragem de amar sua mãe ou seu irmão? E a 4ª palavra é céu. Não adianta, nós precisamos a cada dia mais sonhar com o céu. Porque parece, irmão Antônio Carlos, que a cada dia que se passa os crentes estão se esquecendo que um dia Jesus irá voltar. É interessante porque há alguns anos atrás nós só víamos os pregadores e na igreja nós só ouvimos a cruz, arrebatamento. Mas hoje em dia parece que é algo que pouco se ouvimos dentro das igrejas evangélicas. Quer falar sobre Jesus Cristo pregado na cruz, mas que ao 3º dia ressuscitou, e também falar que Ele irá voltar. Aleluia! Hoje nós estamos aqui cultuando ao Deus vivo, que Ele irá um dia voltar e Ele quer levar o seu povo santo para o céu. E você que está ouvindo esse som, você que chegou aqui nessa noite que não confessa Jesus como Salvador, hoje Deus lhe dá a oportunidade de abrir o seu coração e de rasgar não as suas vestes, mas o seu coração para Ele. De abrir o seu coração para Ele e dizer: Jesus, faz morada em meu coração, entra na minha casa, faz a tua vontade na minha vida e faz com que eu venha a ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Eu gostaria de, com a permissão dos irmãos, de fazer uma oração. Posso, pastor? Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Eu não costumo passar do horário. E nessa noite, se você chegou aqui que não confessa Jesus como Salvador, ou você está ouvindo esse som, se você quiser aceitar Jesus como Salvador, vem até aqui porque o pastor vai orar por você. Deus nessa noite, Ele está aqui, Ele quer mudar, transformar a sua vida. Eu gostaria que os irmãos cantassem um hino. E quando eu gostaria que você ficasse de dupla. É uma oração que Deus colocou em meu coração e eu sempre faço por onde eu passo. E você vai esquecer nesse momento dos seus problemas, vai esquecer da sua vida e vai orar somente por essa pessoa que está ao seu lado. Nessa noite você chegou aqui e você não sabe como foi que essa pessoa que está ao seu lado chegou. Você não sabe como é que se encontra o coração dessa pessoa nesse momento. Você não sabe como é que ele deixou na sua casa o seu pai, ou talvez a sua mãe, ou o seu irmão. Enquanto os irmãos vão louvar o Senhor, ore. Se ligue nesse momento no céu e adore Jesus.
era falar contigo. Aleluia. Mais tempo pra mim você não. Feche os seus olhos e ore por essa pessoa que está ao seu lado. Tudo que eu queria, Deus, era ser teu amigo. Mas o meu espaço, nós vimos que Naamã era um homem que era muito valoroso, Senhor, para o seu povo. Mas na vida dele existia um porém. Ele era leproso, Pai. E talvez nessa noite haja pessoa que está ouvindo esse sonho. Ele talvez se considere alguém como Naamã era. Talvez ele se considere como se fosse um leproso. E que muitas pessoas às vezes não gostam nem da presença dele. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para ele que o Senhor ama ele. O Senhor nessa noite está dizendo que o Senhor pode curar ele das suas lepras. Não importa se é na carne, se é na alma ou se é no espírito, mas hoje Deus quer curar a sua lepra. Talvez ele tenha chegado ou está ouvindo esse som, Pai. E ele está com o coração amargurado, doloroso por causa de palavras que ele ouviu, que ela ouviu. E não tem coragem, Deus, de se desprender das coisas da terra. Mas nessa noite, Pai, no poder do teu santo nome, vai lá e arranca ele das trevas, Senhor. Arranca ela, Senhor, das trevas. No poder que há no seu nome, Jesus. Porque nós não podemos fazer nada, Pai. Pai, Deus, nessa noite ela se levantar e mergulhar no Jordão 7 vezes. E fazer, Senhor, que na 7ª vez ele reconheça que somente Tu é o Deus Todo-Poderoso. Que somente Tu, Senhor, é o Deus que pode curar, o Deus que pode libertar, é o Deus que pode salvar. E que um dia irá voltar para buscar a sua igreja. Ainda quero ser o seu amigo. Deus, que nessa noite o Senhor ache aqui nessa noite adoradores, verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Tudo que eu queria. Deus, Tu tens plenas liberdades, Senhor, nesse momento de passear no meio do seu povo. Mais tempo pra mim. E eu te apresento, Pai, o coração de cada pessoa que chegou aqui nessa noite e de cada pessoa que está ouvindo esse som. Que eu queria. Pai, eu te peço nesse momento, limpa, Senhor, purifica, restaura, repreende, Senhor, tudo aquilo que está fazendo com que essa pessoa se sinta amargurado, que está fazendo com que essa pessoa não se sinta amada por Ti, Senhor. Aquelas palavras que vieram lá no conto, Pai, o seu coração me chamar de Deus afasta todas as setas do diabo contra a vida dos seus filhos. E que nessa noite elas se possam reconhecer que somente Tu és o Senhor dos Senhores. Porque eu precisava conversar contigo. Glorifica, Senhor. Restaura. E faz, Senhor, ressuscitar, Pai. Aqueles projetos, aqueles sonhos que o Senhor outrora tinha colocado no coração deles. E disse que talvez eles achavam que o Senhor talvez tivesse se esquecido das promessas que o Senhor prometeu. Hoje o verdadeiro amigo de Jesus Cristo está aqui nesse momento, nessa noite. Ele quer ouvir a sua voz. Eu hoje vim aqui pra gente reatar nossa amizade. Aleluia! É tempo de te se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Olha se tem alguém aí do seu lado que não é crente, que não confessa Jesus ainda como Salvador. Pergunte a ele se ele quer aceitar Jesus como Salvador. Você que está ouvindo esse som, se você quiser aceitar Jesus como Salvador, venha. Jesus quer te libertar dos pecados. Jesus quer te libertar das drogas, da bebida, de tudo aquilo que te aprisiona. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, a oportunidade está aberta. E
o pastor irá orar por você, os irmãos irão orar por você. Abra o coração para Jesus nessa noite. Deixe Ele entrar no seu coração. Eu quero aqui então somente agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. E que Deus nessa noite possa ter falado com os irmãos e ter plantado a semente nos corações daqueles que ainda não confessam Jesus como Salvador. Quero agradecer ao irmão Francisco que me convidou, que ouviu ali através do irmão Bruno. E que Deus continue abençoando esse trabalho, essa igreja. E que vidas venham se render para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.